O problema de barco sempre tem história, né? E quando é você mesmo que faz, a história fica comprida, né? Então tem duas coisas que precisa entrar para começo de conversa. Eu sou arquiteto, e arquiteto chato, curioso, discutidor e tal. E sou velejador desde sempre, já atravessei o Atlântico 2 vezes e tal. Primeiro Brasília 32 da Bahia eu comprei há 40 e tantos anos atrás. Criei os filhos e os netos a bordo, porque a Bahia de Todos os Santos já foi um ótimo lugar para se ter barco, tá certo? Hoje fica mais difícil, porque tem muito jet ski e música de escuna, que aí a tranquilidade vai embora. Bom, mas aí eu tive um barco, um 20 pés, que era um barco que era fabricado aqui, é um desenho de, eu acho que Sparkman Stevens, na época dos Brasil, dos Guanabaras, e aí se fez alguns desses na Bahia, e tinha um caindo aos pedaços lá do médico, aí eu comprei no iate, reformei, mas era um barco que você andava de 4 lá dentro e tal, precário. Daí eu saí o Brasília 32, eu comprei um Brasília 32. Aí andei no Brasil, mas eu sou muito intensivo, né? Então, por exemplo, eu gostava muito de fotografia, mas disse, se eu me meter em fotografia, eu vou largar a arquitetura. Então, aí o Brasília 32 eu resolvi entender de barco, aí mandei buscar programa de rating na Inglaterra, comecei a ler tudo que tinha sobre barco e cheguei à conclusão que o Brasília 32 eu precisava de outro barco. E aí a Brasília 32 estava nas pontas, eu trouxe vela dos Estados Unidos, ganhando tudo, e nego não acreditava que eu ia vender, né? Aí eu vendi e encomendei um projeto de Bois, na Inglaterra, e a Fibramar construiu esse barco, é um 30 pés. Aí eu estava no fogo de regata. O barco era do cacete, preto, todo mundo esculhambava que o barco era preto, hoje está cheio de barco preto. Mas foi um barco de regata que ficou na minha mão, sei lá, uns 4, 5 anos, mas que não tinha caixa de âncora, não tinha braçola no cockpit, não tinha onde dormir no convés, quer dizer, era aquele barco pelado para regata. Mas foi muito bom, pô, eu aprendi a andar em barco fracionado e tal, que eu não sabia. Aí eu tinha um amigo meu que estava fazendo um barco lá em Angra, um Fá 38, que era Fá 38. Aí eu disse, pô, eu vou lá e tal. Aí fiz aquela plataforma de popa, todos os Fá botaram. E aí eu perguntei a Zeca lá na época, se eu podia fazer um barco dentro da forma do 38. Mas não era outra coisa, eu prendi um bocado de fórmica e tal, porque o 38 era meio em V e eu queria um casco redondo. Aí eu fiz um casco, sem a proa e sem a popa. E levei para a Fibramar e completei para frente e para trás, que era o Utopia, que eram 42 pés. E nesse aí eu comecei a fazer as coisas que eu achava que estava certo. Porque eu tenho umas implicâncias que talvez eu seja fora da curva. Mas, por exemplo, os barcos que tem para vender, todos eles, o sanitário é de frente à cozinha. Porra, como é que o sanitário, num negócio apertado, que não tem privaticidade, o cheiro... é bom que o cara está no sanitário sentindo o cheiro do peixe frito. Agora, o peixe frito sentir cheiro do sanitário não é uma coisa muito boa. Então, isso me dava muita agonia. Outra agonia que me dava era a cozinha em si. Botava a pia, botava o fogão e o canto ficava morto. Aí bota o que no canto? Geladeira. Aí a geladeira encostada no fogão, o que é uma idiotia, vamos e venhamos, tá certo? Vamos para outras coisas. Por exemplo, eu sempre fiquei injuriado que você tinha 2 catracas pequenas, menores em cima do convés, em cima da cabine, e 2 catracas primárias no cockpit, né? Aí você ia levantar uma vela, ficava aquelas 2 catracas grandes olhando para você e você se arrebentando numa catraca pequena, porra. Então isso não fazia sentido nenhum. No 42 eu já resolvi um problema, eu fiz uma cascata, disse tudo, qualquer cabo ia para qualquer catraca. Bom, mas aí eu resolvi, esse 36 eu desenhei para um amigo meu, porque eu desenhei, eu resolvi entender de coisa, desenhei tudo, de quilha a tudo, partindo de zero. E aí outros 2 amigos, resolveram fabricar, tiraram um molde, e eu ia ficar com o 42, porque eu ia dar um upgrade nele e tal, porque já tinha uns 15 anos na minha mão, 20 anos, mas ia ficar com 42. E aí eu digo, pô, eu vou fazer esse barco para esses caras, se esse barco não der certo, o cara vai dizer, porra, ele botou a gente no espaço e para ele não fez, né? Aí eu resolvi fazer um para mim também.
Daí o nome do barco vem daí, dilema, porque eu não sabia se eu ficava com o antigo ou fazia um novo. Mas os barcos que foram feitos laminação maciça, resina poliéster, tá certo? Bem padrão assim, sei lá, Delta 36 ou Brasília 32, né? E quando eu fiz o Dilema, o Utopia, eu fiz na Fibramar. Sanduíche de balsa, resistência ester vinílica, tudo, convés em sanduíche, coisas que ninguém se incomoda. O convés faz o casco, mete um trilho e a parafusa. Pô, não, tem que ser chumbado. Você dá um rebaixo chumbo, então o casco e o convés fica uma peça única, né? Aí eu digo, bom, vou fazer um barco 36 pés menor. Eu também tenho aquele negócio, a pessoal cada vez vai fazendo barco maior, eu devo fazer menor, porque eu vou ficando velho, não aguento um barco grande, né? E resolvi fazer um barco também de deficiente físico, vamos dizer assim. Então, eu resolvi fazer por isso, mas fiz com todos os padrões que eu faria, que eu tinha pelo menos no Utopia, ou melhor. Aí fazer sanduíche de balsa era um problema, porque você tem de botar a vácuo, a aderência da fibra na balsa. Os mesmos da Fibramar, muitos deles fofaram o lugar da catraca e tal. E aí eu digo, pô, com balsa não dá para fazer aqui na Bahia, que vai ficar mal feito. E aí eu resolvi fazer de colmeia, que é a coisa mais... Tem as colmeias de fibra de carbono, que não é o caso, mas a colmeia de polipropileno, que é Nidacor. E ele vem com uma mantazinha em cima, outra mantazinha embaixo. Então a aderência é perfeita e é extremamente leve, mais leve ainda do que a balsa. Aí todo o barco foi feito com sanduíche de colmeia, honeycomb, né? Todo em éster vinílica. Eu acho um absurdo o cara não fazer um barco em éster vinílica, porque todos esses barcos que eu vejo aí, lá no Aratu, cheio de barco, a caçobe está tudo corroído, pô, tá cheio de bolha, osmose, etc. Pô, porque o nego bota resina comum. A éster vinílica tem duas vantagens. Primeiro, não dá osmose, não dá nada. E segundo, é mais leve do que a outra. E fibra, eu resolvi entender, eu estava falando assim do barco, vocês entenderam mais ou menos o que eu estava querendo chegar. Quando você pega a fibra e bota a resina, se você pegar um pedaço de fibra normal e pegar a resina, você dobrar, você vê que a resina parte depois que as fibras começam a esfiapar. Por quê? Porque a resina poliéster não tem a mesma resistência e flexibilidade da própria fibra. E a éster vinílica tem por igual. Então, quando você bota a éster vinílica, vamos dizer, ela trabalha até o fim da fibra trabalhar junto. Então, aumenta a resistência. E a éster vinílica é mais leve, é mais cara também. Aí eu fiz mais do que eu tinha no Utopia, porque no Utopia eu consegui uns compensados de exportação da Madeirite, compensado estrutural de exportação, e fiz tudo com esse compensado, que nunca deu fuligem, nada, poía, nada disso. Mas aí nesse eu resolvi fazer tudo em sanduíche, todas as anteparas em sanduíche, todos os pisos em sanduíche, tudo. Bom, aí eu fiz esses 36 pés. Bom, aí nesses 36 pés, o problema do sanitário com a cozinha, esqueça. Botei lá para frente, né? Porque aí fica uma cabine de proa com sanitário. Segundo, outra coisa que o pessoal faz a cozinha, encaixa a cozinha de um lado do barco na popa. Aí, os dois melhores lugares do barco para viajar é as cabines de popa. Aí o cara perde uma cabine de popa porque bloqueou com a cozinha. E no melhor lugar do barco, ele abre uma tampa lá no cockpit e joga a porcaria dentro, pô. Quer dizer, pega um lugar nobre, né? Para fazer. É mesmo que fazer o depósito da casa com vista para o mar, né? Então, ele tem duas camas de popa, porque a cozinha não entra até a cama de popa. Isso era uma coisa que... Outra coisa que no Utopia era complicado, porque o motor ficava entre duas camas, é acesso ao motor. O motor, eu fiz um motor no barco, e me inspirei naqueles ônibus de antigamente, que tinha um motor junto do motorista, sabe qual é? Aquele ônibus de cara chato, o motor é junto do motorista. E quando ele quer abrir o motor, ele tira duas alças, levanta a caixa do motor, todo o motor fica lá de fora. Fiz a mesma coisa. Fiz a escada de levantar e a caixa do motor. Então, em resumo, você não precisa ter um curso de marcenaria para chegar até o motor, porque nesses barcos que tem aí, você tem que ter um jogo de ferramenta, mais o saco de desmontar a escada, a caixa para chegar no motor. Então, quando você levanta, o motor fica no meio do barco. Acesso total. Bom, isso na parte interna, né? Aí por exemplo, botei os sofás de couro, porque é gostoso de dormir em cima e tal, sofá do salão, e fui fazer meus desenhos lá. Tudo, o piso, você olha, parece um piso de teca, mas na verdade é um laminado, vamos dizer, muito bom, de foca, e ele é todo riscadinho, mas não tem
verniz em lugar nenhum do barco. Todos os acabamentos que no Utopia eram muito bonitos, mas eram de madeira moldada e tal, era problema de verniz. Nesse é tudo em aço inox. Todas as molduras, tudo é em aço inox. Só tem duas coisas de madeira no barco. É a porta da geladeira e a porta do sanitário, que são em pinho de riga. Eu tinha um pinho de riga antigo, fiz as duas portas. Outro problema é a geladeira. Em geral, o cara tem a geladeira no lugar, a geladeira de gelo no lugar, e a elétrica em outro lugar, certo? Ou as duas juntas que não consegue separar. Eu fiz duas geladeiras com a grelha entre elas. Você pode fechar ou abrir. Então você pode botar gelo e não ligar a geladeira elétrica. Ou pode ligar a elétrica e não usar a de gelo. Ou ligar a elétrica para deixar o gelo durar muito mais tempo, tá certo? Bom. Outro problema comum é o diesel, né? Porque bota um pescador no tanque. O tanque, uma vez eu fui para Abrolhos com um amigo, e aí a discussão toda na viagem, que tinha pouco vento, a gente estava no motor, é quanto tinha de diesel, porque o barco adernava para um lado, tinha bastante diesel, adernava para o outro, não tinha diesel, tá certo? Aí eu resolvi fazer o seguinte, botar um tubo em cada canto do tanque, que vai para um poceto, e o pescador do motor fica nesse poceto. Então, o diesel, o que tem é o que tem, quer dizer, não tem negócio de se cambar vai melhorar, não, porque o diesel sai pelos dois cantos do tanque, para o poceto. Outra coisa que também eu já tinha feito no Utopia, na verdade eu pesquei um pouco isso da Kiwi, anos atrás, que fazia os barcos de Holland na Flórida, e foi o que a Fibramar fazia os barcos. É o barco com chassi interno, tá certo? Que às vezes era de alumínio, mas podia ser de fibra, um chassi alto de uns 20, 30 centímetros, que esse chassi segurava a quilha, segurava o mastro e segurava os estaiamentos, tá certo? Bom, aí todos os barcos, o Utopia era assim, mas o dilema também eu fiz um chassi de 30 centímetros de altura, tá certo? Os tanques são no casco. Então, tem dois tanques grandes de cada lado, que é o próprio casco. Vamos dizer, vai ter uma vantagem, se você bater numa pedra e abrir um buraco, não entra água para o barco, só vai embora só água doce, né? Porque o tanque é o próprio casco. E com isso tem uma vantagem que essa não era a maior de todas. A maior de todas é que todo o peso de água fica lá embaixo. Então é o que eu chamo, água sem complexo de culpa, porque quanto mais água você botar, mais estabilidade o barco tem, tá certo? Bom, essas coisinhas, e com isso também embaixo das camas, tudo, é tudo espaço vazio para você botar coisa. Então o interior tinha essas coisas que me aperreavam nos outros. Então não tinha geladeira, a geladeira era separada, as duas juntas ou não juntas, e não eram encostadas no fogão. Os tanques o tanque de diesel tinha uma coisa para não ter diesel acumulado em canto nenhum, e por aí vai. Então coisas que eu não via em outros barcos, tá certo? Outra coisa, aí vamos voltar para cima, senão ele não termina nunca. Então no convés, aquela trauma meu, que eu já tinha resolvido no Utopia de uma maneira, de pegar a catraca primária e usar a catraca primária para levantar a vela grande, levantar a genoa, etc. Porque não é possível que eu vá ficar me matando uma catraca pequenininha com a grande olhando para mim, né? Então aí eu aperfeiçoei o sistema e mais ainda, botei as duas catracas primárias elétricas, tá certo? Então essas catracas elétricas, elas levantam a grande, caçam a grande. Levanta a grande de um lado, caça do outro. Levanta a buja de um lado, ou da genoa, e caça do outro, tá certo? Então, em resumo, para passear, a manicaca não sobe, fica lá dentro, abandonada, porque você faz tudo que você precisa com catraca elétrica, tá certo? Tanto levantar a vela como caçar as velas. E a vela de proa tem uma genoa grande para regata e tal, mas tem uma buja self-tacking. Então, quando você quer cambar, você simplesmente puxa o leme, que ela passa para o outro lado, não tem nada de soltar a escota, puxar a escota, essas coisas. Então, barco para deficiente físico mesmo, tá certo? Bom, então, essas coisas, o cockpit eu fiz maior, porque outra coisa que eu não consigo entender, você compra um 40 pés, um 42 pés, não tem onde dormir em cima. Pô, em cima da cabine é um mangue retado, tubo, cabo passando. Eu passei todas as jasdriças que vêm do mastro e botei uma plataforma por cima delas. Elas ficam embutidas embaixo da plataforma. E nessa plataforma dá um estofado de casal. Então tem uma cama de casal no convés. E os bancos têm 2 metros e tanto de largura, por 65, os bancos do cockpit, o que dá também 12 estofados, dá para dormir. Porque eu acho que no Brasil
Eu, pelo menos, só durmo lá de fora, né? A não ser que começa a chover muito, aí eu desço. Então, isso eu não vejo em outros barcos. Então, em resumo, eu me meti a fazer o barco, que me deu muito trabalho, porque eu tive de estudar como é que fazia quilha, qual era os aerofólios de quilha, todo esse negócio eu olhei. Isso eu não vou encher a cabeça de vocês com isso. Mas, pegar todas as coisas que em 40 anos de velejar me incomodavam e tentar corrigir, tá certo? A dificuldade é que as pessoas, eu acho que não dão muito valor a isso, porque o cara só não sabe que o negócio dele é ruim até o dia que ele vê um bom, né? Como ele acha que todos são iguais, então tem aquele efeito manada. Pô, tá tudo igual, então tá todo mundo na mesma merda, então tá tudo bom, tá certo? Estou contando que todos estejam iguais. Então essas coisas, por exemplo, uma éster vinílica não dá osmose nunca, tá certo? Então você não tem a osmose no barco. Quer ver outra coisa? Existem umas buchinhas que o grande problema de barco é que a maioria das ferragens são de alumínio, tá certo? Mas os trilhos são de inox. E aí vai, desculpa, os trilhos não, os parafusos são de inox. Aí resultado, você bota um parafuso no inox, um inox no alumínio. Da eletrólise, nunca mais você tira aquele parafuso, tá certo? Então existem umas buchinhas que você bota no buraco e bota o parafuso. Então o parafuso não encosta no trilho. Então 10 anos depois, você vamos dizer, você tira um parafuso qualquer hora. Qualquer hora você tira o parafuso, tá certo? Isso é um cuidado que as pessoas não têm. Ao mesmo tempo também, o casco é chumbado, o que dá trabalho, mas é uma construção sólida. Vamos dizer, você tem um rebaixo no convés, um rebaixo no casco e chumba o casco no convés, o que faz com que o barco seja um monobloco, né? É todo estruturado. Não tem aquele negócio de botar aqueles trilhos, que aquilo mata você na beira, né? Você sentado na beira e o trilho matando sua circulação. Bom, aí lá em cima no convés ainda, então tem as duas catracas elétricas, que são superdimensionadas, porque eu teve uma época que quando eu fiz esse barco, eu também resolvi fazer, eu estava fazendo um projeto na Suíça, e ia uma vez por mês à Suíça, e ia com uma sacolinha de mão só, porque ia passar 2 dias lá, olhar o projeto, o negócio, fiscalizar e tal, e vinha. E aí eu comecei a comprar as coisas na Suíça, então eu comprei tudo, o burro que é hidráulico, não é hidráulico, é gás, né? Lá em cima tem uma pecinha, uma varinha de fibra de carbono que afasta o backstay para poder a vela passar com a cambada, porque a vela lá em cima é mais larga. Então essas coisas todas eu fui fazendo e incorporando ao barco. E pude trazer tudo, cabo, tudo, tá certo? Bom, fora isso eu fiz uma espécie de um pau de giba, mas não é um pau de giba, é 2 peças que vão para a proa para eu poder botar o balão assimétrico lá na ponta, né? Para fora do barco. E essas 2 peças eu aproveitei para botar também o encaixe da âncora. Então eu tenho uma âncora de inox, delta de inox, e ela fica lá na ponta, né? Então, vamos dizer, não bate no casco quando você levanta, você bota o guincho de âncora, ela levanta, encaixa no lugar, acabou. E nesse mesmo ponto sai o pau de giba do balão assimétrico, tá certo? Porque, na verdade, não é um Gemmeker que o barco tem, ele tem um balão assimétrico de regata, são, sei lá, 50 painéis, a costura, etc. E tem a cama de coisa, e a cama grande de casal em cima da cabine, e as camas do cockpit que dá para deitar e dormir em todas elas. Outra coisa que eu fiz no Utopia e repeti, ficou com uma assinatura, é que as gaiutas, em vez de serem horizontais, como é normalmente, né, nas cabines, elas saem da altura do convés, sobem na cabine e viram um pedaço no teto. De maneira que você de dentro do barco olha para cima e vê as velas, tá certo? Não só pela gaiuta que abre, mas pelas vigias laterais. Bom, aí o motor, eu ia comprar um Pentavolvo, eu sempre tive Pentavolvo, mas por algumas razões, o pessoal do Rio veio picaretar do Pentavolvo, e aí eu tomei uma decisão na vida com o Eon, que era o barco 30 pés de Dibois, que eu trouxe tudo, que era um barco incomodado, eu trouxe mastro da Stern, tudo, tá certo? Todas as ferragens, tudo. E comprei uns instrumentos topo de linha na época, Signet, e que os bichos quebravam todo dia.
Então eu recomendo a quem for fazer barco, veja quais são os equipamentos que se usam em barco de charter do Caribe. Primeiro, porque Caribe é água quente, igual a Bahia. Segundo, barco de charter, o cara dá manutenção, mas não tem dono ficar paquerando. Então eu tomei a decisão que tudo que tivesse barco de charter Caribe é o que eu ia usar para não quebrar. E estou muito satisfeito. Quer dizer, os instrumentos do Utopia duraram quase 20 anos, os do Dilema estão aí há 10 anos todos funcionando, nunca troquei, tá certo? É fazer instrumentos que sejam duráveis, não entrar nessas coisas muito sofisticadas, porque vai dar bronca. E, estendendo esse raciocínio, eu botei o motor Yamaha. Eu fiz o barco mais leve que eu pude, todos esses sanduíches de Honeycomb, mas não eliminei nenhuma coisa que significasse conforto. Então é um motor de 40 HP, que é muito bom para um 36 pés, tá certo? Esse barco é tipo 1000 quilos mais leve do que um Delta 36, tá certo? Então é muito bom para um 36, um motor de 40, e o motor Yamaha eu não estou ganhando nada não para fazer publicidade, tá certo? Mas ele tem uma vantagem, todas as peças são agregadas, a bomba d'água, a mufla, tudo, que no Pentavolvo é lindo, é tudo acoplado, mas que se estragar a bomba d'água, doutor, você tem que morrer na mão da Pentavolvo. E no Yamaha não, você compra a bomba d'água, que eu não sei nem que marca é, porque eu nunca mexi no motor, nunca teve nenhum problema. E é um motor, hoje no 40x40, o Pentavolvo é um motor 4 cilindros, tá certo? Mas que trabalha normalmente a 3.000 e tantos giros. O Yamaha é um motor de 3 cilindros e o regime de cruzeiro dele é 2.400 giros, que é muito mais baixo do que o do Pentavolvo. O que eu acredito que seja, torne ele mais durável, tá certo? Bom, então basicamente o barco é esse. Aí depois eu fiz um barco preto, todo mundo esculhambou que o barco preto não era uma porcaria. Tá cheio de barco preto. Mas eu segui Herreshoff, que é um arquiteto americano que fez os primeiros barcos de recreio, transformou barcos de serviço na época, do século XIX, barco de recreio, começo do século XX, não sei bem. E ele disse que barco só tinha 2 cores para pintar um barco, ou branco ou preto. E preto só um idiota pintaria. Aí eu botei preto, tá certo? Mas depois popularizou, todo mundo botar barco preto. Aí eu fiz Utopia cinza, todo mundo achava que era chamado de navio de guerra, né? Cinza, bonito, cinza não tão grafite, mas bonito. E botei o mastro vermelho. Aí começaram a pintar mastro de vermelho, eu me retei, pintei de amarelo. E aí nesse barco eu digo, eu vou, eu não vou. O nego vai se lascar. Aí o que é que eu fiz? Eu tenho 2 filhos, um que mora nos Estados Unidos, há muitos anos, há quase 20 anos, e outro que mora em Portugal, em Braga. E o dos Estados Unidos era depois correu de Melges e tal, que era o fominha de barco. E ele fez faculdade aqui, lógico, de design, com ênfase em computação, etc. E aí eu disse a ele, eu quero botar meu barco prateado, mas prateado polido, né? Para refletir, eu quero ver que diabo a Marinha vai inventar, que cor é essa, né? Porque a Marinha tem que botar a cor do barco, aquelas burocracias. Aí o problema do prateado, todos que tinham aqui, todos que eu encontrei, o polido espelhado, que a gente chama mirror finish, acabamento de espelho, ele só se segura dentro de casa, em áreas cobertas. Externamente eles só dão 6 meses de garantia. Eu digo, isso não vai servir, eu vou trocar essa porra 6 meses. Mas ele conseguiu um que deu 5 anos de garantia. E aí o mastro é roxo e o barco é polido. Aliás, na Bahia Marinha, teve um cara lá com a luz que ele vai botar polido 6 meses, depois está tudo preto, tá certo? Então, o barco está à prova de cópia, se você quiser ficar à prova de cópia, porque roxo ninguém vai botar o mastro e polido não vai saber onde é que compra. Outra coisa é que, como foi Utopia, eu fiz o mastro do Dilema, tá certo? Eu fui ver mastro desses mastros que tem por aí, e é um absurdo, porque o cara faz o mastro, não estou dizendo nem que faz mal feito, mas faz o mastro e as ferragens toda parafusa. Parafusar uma ferragem de inox num mastro de alumínio é pedir que em 6 meses está tudo travado de eletrólise, né? Aí eu consegui, por arquitetura, né, que a gente especifica alumínio, porque você só compra alumínio 500 quilos, consegui os perfis aqui e fabriquei o mastro,
Negócio de baiano, o cara que soldava o mastro é o cara que fazia carreta de trio elétrico, era tudo soldado. O cara solda perfeito, solda técnica. E aí eu fiz o mastro. Então o mastro, por exemplo, desse barco, todas as ferragens são soldadas. Não tem ferragem de inox. Então daqui a 20 anos esse mastro está 0 km, que a soldagem, as garlindel, tudo, as cruzetas, tudo soldado. Não tem um parafuso de inox dentro no mastro, para não dar eletrólise, tá certo? Então são essas coisinhas, tem muito mais coisa do que isso, deve ter, né, que eu não estou me lembrando agora, que fazem que o barco seja um barco on-off, fora. Foram feitos outros, mas foram feitos outros no molde e no cacete. E foram feitos 2 que não tem nada a ver. O cara pegou o molde, fez uma merda retada e diz que é igual, né? Bom, mas, vamos dizer, em sanduíche, com essas características que eu estou botando, só tem o dilema, tá certo? O andar nesse barco é uma delícia, porque eu fiz um barco para andar bem. Tem quilha com bulbo, uma quilha estreita, outra coisa, por exemplo. Toda vez que a gente vai falando, vai lembrando coisa. A quilha estreita, ela tem pouco contato com o casco, por causa dos parafusos ser estreita. O que é que eu fiz? Eu fiz aí agora, 5 anos depois de eu ter feito, eu vi um cara que agora estão saindo as quilhas assim, né? Quer dizer, eu não gosto de me gabar que eu fiz antes não, mas é verdade. Eu peguei e fiz uma caixa no casco, a quilha entra no casco. Então, quando o barco aderna, o parafuso não aguenta peso nenhum, porque ele está dentro da caixa. Essa caixa é toda estruturada dentro, então a quilha entra no barco. Essa quilha é toda em aço naval e preenchida de chumbo, tá certo? Então, é uma estrutura com bulbo embaixo, o leme é bem estreito, quer dizer, em resumo, eu fiz um barco para andar. E anda deliciosamente, né? Porque você não precisa de catraca, não caça nada, tudo no botãozinho, só... A única conselho que eu dou é que no dia de regata você desliga a catraca elétrica e dê manicaca ao pessoal. Porque se o besta botar o dedo no botão e continuar com o botão, arranca tudo. A catraca, ela sai arrebentando tudo, né? Arranca o punho da vela, etc. Então você veleja, um barco ótimo de velejar. Eu gosto de cana de leme, acho que cana de leme é que dá sensibilidade. Tem um piloto automático que controla a cana de leme, se quiser botar no piloto automático, bota, tá certo? Eu tenho um meio... Eu sou da época que navegava com sextante, né? Atravessei o Atlântico 2 vezes na base do sextante, né? Então eu sou velho, né? E no fim das contas, isso tudo o que interessa é se é gostoso de velejar. O barco é uma delícia de velejar. É cana de leme. Tem gente que acha ruim, eu acho ótimo, porque toda vez que eu viajo, se eu pegar um barco de roda de leme, eu em 1 hora estou com o saco cheio de timonear. E cana de leme eu timonei 3, 4 horas de relógio. E fora isso, que eu acho que um barco menos de 45 pés com roda de leme é um negócio meio ridículo. É bom o cara comprar o barco e comprar um chapeuzinho daquele de comandante americano, que fica com a cara de vermaguete, tá certo? Bom, mas é cana de leme, é muito leve, tá certo? Porque é muito bem equilibrado o leme, e fora isso, o leme é mais avançado do que a cana. Tem uma transmissão lá, que é difícil de explicar, mas é uma transmissão para que o leme fique mais para frente, não fique na borda do barco, como geral fica, porque quando ele fica na borda do barco e o barco aderna, ele gavita, ele entra ar no leme e o leme perde a força. Então o barco dá um knockdown. Então você não tem como você dar um knockdown, porque o leme nunca vai passar para fora da flor d'água. Eu optei por botar uma buja self-tacking talada, porque ela é muito mais eficiente. Vamos dizer, uma buja talada, ela, quer dizer, lógico, tem a qualidade da vela, mas uma buja talada equivale a uma vela 20% maior. Em resumo, uma Genoa de um 120, né? E, na verdade, era de garruncho, e eu tenho uma capa de zíper, que arreia a vela no convés, bota a capa e fecha. Ela fica guardada no convés mesmo. Na hora de levantar, só é tirar a capa, meter na catraca elétrica, que ela vai embora e sobe, tá certo? Então tem o estofado em cima da cabine, que é uma delícia, com todo é o lugar de ficar. E tudo bem, tem uma plataforma na popa, que tem uma escada para descer. E tem aqui na Bahia tem muita umidade, né? Então eu fiz embaixo, entrante, embaixo do cockpit, onde a escada encaixa, a plataforma da escada encaixa, tem uma janela larga, assim, de, sei lá, uns 60 centímetros por uns 20 de altura, ou mais, 25 de altura, que abre na polpa do barco. Eu achei que algum dia podia entrar água por ali no empopado, mas nunca entrou. Essa janela fica aberta. O barco ventila mesmo dentro, parado, ele está com essa janela aberta, ela está reentrante, ninguém vê. E quando você abre a gaiota lá de proa,
porque eu comprei a maior gaúta que existia da Bomar, é uma bacia desse tamanho, né? Para poder as velas descerem, subirem e ventilar. Então, quando você abre qualquer coisa lá na proa, cria uma corrente de vento que entra pela proa e sai pela popa, né? Então, essa coisa aberta é uma coisa interessante de ter, né? Então, em resumo, se o cara gosta de velejar, eu acho que é um grande barco. Se gosta de conforto, também né? Porque, em geral, é difícil as duas coisas acontecerem. E você tem uma construção que eu acho que não existe para comprar, não. Porque ninguém vai ter esse... Como é? Não tem indústria boa com consumidor ruim, né? Então ninguém vai gastar. Se você tirar um forro desse... Não tem forro, o barco não tem forro nenhum. O teto é o casco. O casco é o casco, não tem forro. Então você limpa, não tem... Se você olhar esses barcos, pega um barco desse, tira o forro para ver por baixo. É uma bagaceira de pedaço de fibra, uma mangue. Lá não. O teto é todo branquinho, liso, é o próprio casco. Porque o teto, o convés todo foi feito em plug e não em forma, em resumo. Foi laminado em cima de um plug e alisado com microesfera, etc, etc, etc. Então, o acabamento não tem o que... Se o cara quiser botar ar-condicionado, que eu acho uma maluquice, tem 2 porões de popa, que não atrapalham a cama de popa, né? As 2 camas de popa, tem 2 camas de popa, que você pode botar até um gerador ali dentro, se o cara quiser. Em resumo, o cara quiser acrescentar coisas, eu não vejo, para minha necessidade, eu não vejo muito o que acrescentar, não. Mas cada um tem seu gosto, mas eu acho que o cara tem um barco para sempre, na verdade. Eu estou dizendo isso porque o Utopia, que foi o 42 que eu fiz há uns 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás. Ele ficou com um amigo meu, foi para o Rio, foi para São Paulo, e o barco não tem uma gota de osmose, o mastro está lá novo, tá certo? Porque os materiais são materiais caros, mas que eu acho que vale a pena, tá certo? Não sei, eu fiz o barco pensando igual a Utopia, para durar 30 anos. Quem não vai durar 30 anos sou eu, então eu espero que alguém que compre dure os 30 anos que o barco vai durar. Apesar de minha arquitetura genérica, né, prédios, etc, 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 eu, por estar tão envolvido com barco, eu acabei fazendo os 2 grandes portos, ou 2 grandes marinas de Salvador, né? O Yacht Clube de Aratu, que só tem veleiro, eu era diretor lá e fiz o projeto, é o que está lá, é muito interessante, é uns telhadozinhos, um negócio bem informal, meio baile, sei lá, não é metida besta não, mas é muito agradável. E a Bahia Marina, que foi um terreno que eu comprei com um amigo meu, depois passei para essa outra pessoa, mas o projeto é meu também, que passou apenasmente 10 anos para aprovarem. Você vê como o pessoal gosta da Bahia de Todos os Santos. Então, as 2 portos de Salvador significativos é a Bahia Marina, com lancha, e o Aratu com veleiros. E eu sou o irresponsável por ter feito isso, porque acabou a tranquilidade da Bahia.